A UDESC tem uma longa tradição na área de pós-graduação em administração. Já formou muitos mestres e especialistas ao longo de seus quase 50 anos de existência. Atualmente, a universidade oferece duas modalidades de mestrado, o profissional e o acadêmico, ambos gratuitos, aprovados e recomendados pelo Ministério da Educação. Esse é o assunto do Conexão Pública de hoje e os nossos convidados são o coordenador de pós-graduação da UDESC-ESAG, Maurício Custódio Serafim, e a egressa do mestrado profissional em 2011, Carlen Nunes. Muito obrigado pela participação de vocês hoje e sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Professor Maurício, aí foram muitos profissionais formados ao longo desse período aí, mestrado e também na questão da especialização. Sim, no mestrado principalmente, né, o nosso mestrado ele tem até esse ano está fazendo 10 anos, e que a primeira turma iniciou em 2004, o mestrado profissional, e o mestrado acadêmico, a primeira turma iniciou em 2011, então bem mais recente. E dentro desses mestrados, no total, nós formamos até hoje 132 alunos. Uma escola bastante importante aí no nosso estado, Sim. Sem dúvida. Professor, explica pra gente um pouco da diferença entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico, porque no geral a gente se confunde, né? Sim, é muito comum as pessoas quando querem pensar em fazer alguma qualificação depois da graduação e dizer, eu vou fazer uma pós, né? Entretanto, mestrado também é uma pós. Ou seja, quando as pessoas querem dizer pós-graduação, geralmente elas estão falando que querem fazer uma especialização. Né? É um conceito bastante amplo, pós-graduação. Isso. Qualquer curso acima da graduação. Exatamente. E nós dividimos, né, a pós-graduação em dois aspectos. O primeiro, o lato sensu, que seriam os cursos de especialização. Então, são cursos voltados mais para atualização e qualificação profissional, que no final o aluno ele tem um certificado e geralmente dura em torno de 1 ano a 1 ano e meio, mais ou menos. E do outro lado nós temos o stricto sensu, né, que são os mestrados, tanto o profissional e o acadêmico, e os doutorados. Aí, nesse caso, os mestrados eles duram em torno de 2 anos e o mestrado em torno de 3 a 4 anos. E temos uma diferenciação entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Né? O mestrado profissional é um pouco menos conhecido das pessoas, porque elas geralmente acham que o mestrado é para você depois dar aula. De uma certa forma é verdade. Né? Nós temos o mestrado acadêmico, que iniciou em 2011, que prepara então os alunos para fazer pesquisa. Né? Então o mestrado acadêmico ele é mais voltado para pessoas que querem seguir a carreira de pesquisador e de professor universitário. E depois tem um caminho natural que é fazer o doutorado. Né? E temos o mestrado profissional, né, que ele é voltado para pessoas que já estão trabalhando em alguma organização, seja qualquer organização, ONGs, empresas, né, as organizações estatais, órgãos públicos, fundações, instituições, e eles trazem um problema dessas organizações. Né? E o mestrado profissional, então, ele são rigorosos ambos, o mestrado profissional e o mestrado acadêmico, eles têm o mesmo rigor, né? Se utilizam da metodologia científica, né, para poder resolver esses problemas. O mestrado profissional, ele resolve problemas mais práticos das organizações. Então, os alunos geralmente trazem, né, já esses problemas e o mestrado profissional, então, a partir das disciplinas, das teorias, né, e de toda uma tradição, né, que os professores já têm dos seus estudos, das suas pesquisas, então você consegue colocar em prática isso para resolver os problemas. Professora, normalmente a gente tem aquela ideia de que a especialização ela é mais voltada para o mercado de trabalho e o mestrado e doutorado é mais voltado para a área acadêmica, como o senhor falou, para quem quer ser professor. Mas no caso existe o mestrado profissional, que também é voltado para o mercado de trabalho. Qual a diferença do mestrado profissional para a especialização? Então, a diferença básica do mestrado profissional para a especialização é que o mestrado profissional, o aluno ele fica 1 ano fazendo disciplinas, e essas disciplinas ela tem um rigor científico, ou seja, você estuda teorias da gestão, né, e essas teorias elas são aplicadas à solução de problemas. Então você tem um rigor científico que na especialização se estuda também, mas ela não é tão enfatizada. Problemas do mercado que o aluno sente no dia a dia. Provavelmente o aluno
normalmente já trabalha em algum lugar, já traz uma experiência para dentro da sala de aula e estuda essa experiência, esse problema que ele vivencia. Sim, tanto que na seleção, né, no processo de seleção que nós temos, nós recomendamos que aqueles que buscam fazer o mestrado profissional que já tenham uma certa bagagem, noção, né, administração, que trabalhe nessa área ou não necessariamente? Não necessariamente uma bagagem de administração, mas uma bagagem, né, de profissional, né, de mercado. Né? Exatamente, de experiência, né? Então, assim, você está lidando, pode ser qualquer área, né? Até o próprio programa, ele não exige que você tenha, né, uma graduação em administração para que você ingresse no mestrado, mas que sim você tenha uma experiência em organizações. Né? Por exemplo, o aluno que se candidata ao mestrado profissional, ele pode ser formado em qualquer outra área. Sim. Carla, você se formou em 2011 no mestrado profissional da UDESC. Pode falar para a gente então um pouco da tua experiência e o que isso agregou na tua vida profissional? Bom, aqueles 2 anos são inesquecíveis na minha memória. Eu nunca estudei tanto. Já aviso para o pessoal que tem interesse em fazer o mestrado que esteja preparado para um avanço no seu conhecimento de gestão. E também o inglês é exigido. Nesses 2 anos o meu inglês modificou de um nível médio para um nível avançado, em virtude das leituras que nós tivemos. As discussões em sala de aula são enriquecedoras demais. É algo muito construtivo mesmo. E no mercado de trabalhos, eu, a partir do mestrado, abri minha empresa e comecei a trilhar um novo caminho. Eu sou formada em Direito, no ano de 2000, pela PUC do Rio Grande do Sul. Fiz especialização em Marketing na Universidade Federal em 2003 e depois fui fazer o mestrado. Fui aceita lá na UDESC, participei de todo o processo de seleção. Tem várias etapas, não são simples, mas são etapas que te constroem já como um futuro pesquisador, né? E hoje em dia eu atuo na área na qual me formei lá na administração. Eu me foquei em marketing e fiz uma ênfase em marketing digital. Hoje em dia atuo profissionalmente com isso e também dou aula. Fiz o meu curso com um mestrado profissional e hoje atuo como professora também. Não lá, mas em outras instituições. Apesar do mestrado profissional também ser mais voltado para o mercado de trabalho, o aluno que se forma em mestrado profissional também pode dar aula. Sim. Exatamente. Né? Sim. E você hoje tem uma empresa, você montou a tua empresa, você fez, na verdade, o caminho inverso, né? Muitos empresários acabam montando a empresa e depois buscam ajuda para ter mais conhecimento em gestão. Você primeiro buscou esse conhecimento em gestão para depois abrir tua empresa? Na verdade, eu já atuava no mercado, de marketing há 10 anos e estava num período que eu sentia que eu precisava mudar e me fortalecer em alguma área em específico. Entrando no mestrado, sendo aprovada, consegui conciliar com o meu orientador, com a minha orientadora, a professora Jane, a temática que eu gostaria de estudar. Ela aceitou. O orientador é muito importante também nesse momento nosso de aceitar a temática que o aluno traz e adequar também às necessidades do programa. Então é uma relação muito bacana e muito saudável nesse momento do crescimento do aluno. Durante o mestrado, eu abri uma empresa na metade do curso e a partir daí comecei a atuar exatamente com enfoque no marketing digital, que era o que eu estava estudando. Muito bacana. Bom, professor e Carla, eu vou pedir um pequeno intervalo, a gente volta em instantes a falar sobre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico da UDESC. Até já! Estamos de volta, hoje falando sobre os mestrados acadêmico e profissional da UDESC. Nossos convidados são o coordenador de pós-graduação da UDESC ESAG, Maurício Custódio Serafim, e a egressa do mestrado profissional em 2011, Carla Nunes. Professor Maurício, a gente estava falando então da diferença entre mestrado profissional e mestrado acadêmico. Apesar de não ser tão conhecido como mestrado acadêmico, existe uma procura muito grande aí no mestrado profissional da UDESC? Sim, ela está aumentando na medida que as pessoas vão conhecendo, né?
Nós estamos já há 10 anos, como foi mencionado, e a cada ano nós estamos então sentindo essa procura cada vez maior das pessoas. Como é que vocês fazem para selecionar? A gente já falou um pouquinho desse processo de seleção, mas eu queria que o senhor detalhasse mais como é que funciona esse processo de seleção para que o aluno possa entrar e possa cursar esse mestrado. Ah, sim. Então, as inscrições estão abertas, né? Vai até o dia 27 de junho, as inscrições. E são em 3 etapas. A primeira etapa seria o teste ANPAD, né, que encerrou as inscrições no dia 2 de maio, desse teste ANPAD, que é um teste nacional, promovido pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Administração, onde a maioria dos programas, né, de mestrado e doutorado no Brasil incluem esse teste ANPAD no seu processo seletivo. E ele visa, então, avaliar, né, o conhecimento em língua portuguesa, em língua inglesa e algumas habilidades, como o raciocínio lógico, o raciocínio quantitativo e o raciocínio analítico. Então, são essas habilidades básicas, né, para você poder cursar um mestrado. Depois tem a segunda etapa, que é uma prova. A prova é um texto relacionado à administração em inglês, onde as perguntas também são feitas em inglês e o aluno responde em português. E ali nós queremos saber, porque como vai ter muita leitura, como a própria Carla mencionou, que são leituras em inglês, né, também saber, né, da capacidade do aluno de entender um texto em inglês e da sua capacidade argumentativa em português. Depois nós temos uma terceira etapa, que é a prova oral. Essa prova oral é então uma banca de 3 professores, onde são feitas algumas perguntas ao candidato, né? Ele apresenta um plano de pesquisa, um plano de estudos, e nós perguntamos sobre ele, né, para ele dos objetivos de ele estar ali, né, perguntamos sobre esse plano de pesquisa, né, perguntamos sobre o conhecimento dele e de alguns autores em administração, né, para ver se ele está situado, né, para ver se ele está sabendo o que ele quer. Né, o que ele está fazendo ali, na verdade, por que ele procurou o mestrado, né? E basicamente é isso, né? E depois vem o resultado, né? E o resultado nós modificamos esse ano, que nós vamos juntar o teste ANPAD, a prova oral e a prova em inglês, e aí o aluno vai ter uma nota. Essa nota vai ter um ranqueamento, né? Então são 15 vagas para o mestrado profissional, 15 vagas para o mestrado acadêmico este ano. Então, a partir daquele ranqueamento, o aluno identifica se ele passou ou não. Carla, é um processo de seleção longo, é muito difícil? Aí começa com o teste da ANPAD, então o aluno tem que estar, o candidato tem que estar bem preparado. Na verdade, exige sim que se estude para a prova da ANPAD, mas não é nada impossível, exige dedicação mesmo. Vai de cada um, ter vontade de querer fazer o curso, o mestrado. E depois a prova em inglês. Para mim foi relativamente tranquila, porque eu sempre gostei de inglês, sempre estudei inglês, então foi bem. E tem a banca, que na verdade é um momento que você está sendo avaliado. Então sempre dá uma tensão, mas os professores são muito bacanas, muito experientes, e eles conseguem entender e ler cada um dos candidatos. Eles conseguem avaliar exatamente qual a postura que a pessoa vai ter perante o curso dali para frente. Serão 2 anos juntos, né? Então, quais são as dicas que você dá para os interessados em se candidatar a uma vaga do mestrado da UDESC? Ok, bom, primeira coisa, estudar bastante para a prova da ANPAD. Ela é a primeira e eliminatória, acontece 3 vezes ao ano, acho que são isso, né? Fevereiro, junho e setembro, se eu não me engano, se eu tô com a memória boa. Depois, inglês. Tá com o inglês bem afiado, estuda bastante, se expor ao inglês para poder conseguir responder as questões de maneira adequada. E no projeto de pesquisa, ter organizado o pensamento que a pessoa deseja desenvolver ao longo desses 2 anos que ela vai ter ali para frente. Não quer dizer que aquele projeto vai ser exatamente o que vai se desenvolver ao longo dos 2 anos. O meu projeto, por exemplo, eu modifiquei completamente. E agradeço porque, na verdade, eu tinha uma visão e dentro do mestrado eu consegui aprimorar essa visão. Então, foi uma entrada mesmo, mais uma porta de entrada do projeto e estudar. Professor, esse projeto, né, esse questionamento que o aluno traz já na inscrição, faz parte de todo o curso de mestrado ali,
que o aluno vai ter que desenvolver ao longo do curso, né? Que tipo de abordagem vocês esperam em trazendo esse aluno que já na inscrição ele traga esse questionamento, ele traga essa bagagem para o mestrado? Então, nós estamos com o edital aberto e nesse edital nós colocamos exatamente as questões que ele tem que colocar no plano de estudos. E a gente até fez em forma de perguntas. Né? Quais são qual é o tema que você quer abordar? Qual é o teu problema que você quer pesquisar? Quais os autores que você acredita que vai te ajudar a responder essas questões? Isso tudo faz parte do teste de seleção, Exatamente. já pensando lá no resultado final do mestrado. E o edital está disponível, né, no site www.exag.desc.br/mestrado. Então lá está tudo especificado e o aluno tem uma orientação muito boa do que ele deve fazer. Nós temos também uma boa notícia para quem está cursando o mestrado, para quem pretende também cursar o mestrado. Depois do mestrado, a UDESC também agora vai oferecer um doutorado, é isso, professor? Sim, foi aprovado, né, a semana passada nos conselhos superiores da UDESC, o doutorado em administração da ESAG, e agora nós estamos encaminhando para a CAPES, né, para o governo federal, onde ele vai ser avaliado, né, e em dezembro nós vamos ter aí o resultado, se foi aprovado o curso, né. Sendo aprovado, dando tudo certo, já inicia a seleção junto com o mestrado em junho do ano que vem, em 2015. Carla, já é uma candidata? Ah, com certeza, já vou avaliar esse edital. Eu adoro a instituição, na verdade, o nível dos professores é muito alto. E estou aqui para dizer isso porque estudei de graça durante 2 anos, não tive nem nada de custo, né? E sou muito grata ao corpo docente da universidade, porque realmente operou em mim transformações como uma profissional. Como não agradecer? E sim, quero dar continuidade, quero mais para frente. Quem sabe tem um edital todo para passar, tem muitas etapas, então candidata sim. Com certeza, não pode parar, né? Não, com certeza não. Sempre se aperfeiçoando. Exatamente. Bom, o professor tem mais alguma coisa? Eu só gostaria de enfatizar que os nossos mestrados, tanto acadêmico quanto profissional, e também o projeto do doutorado, nós temos 2 linhas de pesquisa que eu acho que poderia interessar, né? Que uma linha voltada para as organizações, para a inovação, para a tecnologia, e uma linha voltada para a administração pública. Então nós também pensamos, né, nas pessoas que estão aí interessadas em administração pública, né? Nós então temos espaço para isso lá. Exatamente, a UDESC também oferece cursos de especialização para organizações, né? Isso. Como é que funcionam esses cursos, professor? Nesse momento nós estamos com o curso com os corpos de bombeiros e com a Polícia Militar, né? Que foi um acordo entre a UDESC, né, e o governo do estado. Então nós estamos oferecendo para os bombeiros e para a Polícia Militar um curso de especialização mais condensado, onde eles têm aulas praticamente todos os dias e o dia inteiro, né? E são aulas de curso de aperfeiçoamento, né, das pessoas, dos militares e dos bombeiros, e que eles trazem então problemas, né, que eles querem resolver. E esse curso, então, ele tem a intenção de que eles vão desenvolvendo soluções para esses problemas. Bem direcionado às necessidades das organizações. Exatamente. Né? Exatamente. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim hoje e agradeço muito a participação e parabenizo por esse trabalho. Né? Muito obrigado. Bem, parabenizo. Obrigada. Obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.